aqui no nosso estúdio, eu recebo Diego Avelar, ele é psicólogo. Obrigada, Diego, pela sua presença. A gente também recebe aqui a Eliana e o Antônio Augusto. Muito obrigada pela participação de vocês. Eles conseguiram evitar essa estatística aí na vida deles, né? Que bom, que bacana que vocês estão aqui hoje com a gente para dar esse relato. Antônio, tudo começou como uma brincadeira na adolescência? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Tudo começou assim quando eu estava com uns 14 anos de idade, massa companhia, e já saía já para beber até mesmo com os adultos. E de lá para cá, fui bebendo e, como eu falei na entrevista passada, a gente foi viciando em álcool, uísque, cachaça, né, cerveja, e aí desencadeou que eu até também maltratei muito a minha família sobre isso. E depois, graças a Deus, hoje eu estou eliminado, álcool zero na minha vida. Já vai fazer já uns 4 anos que eu nunca mais bebi na minha vida. Agora, quanto tempo você levou para aquela sensação de relaxamento, de descontração entre amigos, até isso se tornar um problema na sua vida? Olha, você vai saindo nas noitadas, convite de festas e tudo mais, e aí você não percebe. Você não percebe, passa aí 4, 5 anos, e você, com 4, 5 anos, você bebendo todos os finais de semana, você já viciou. E aí você acredita que você não é viciado no álcool, que você não é um dependente químico, só que você vira dependente químico. Porque 4, 5 anos que você continua bebendo, aí tem aquela tal de sextou. Aquela tal de sextou, você já está no bar sexta-feira às 4 horas da tarde. Bebendo. E daqui a pouquinho você vai contar qual foi o ápice desse prejuízo na sua vida, Antônio. Sim. E Eliana, diferentemente do Antônio, não foi influência de más companhias, né? Você foi uma decepção? Conta pra gente qual foi a sua história. Fala com a gente no microfone. Boa tarde. Meu pai, ele era alcoólatra. Um dia ele brigou com minha mãe e mandou minha mãe embora. E aí ela foi embora. E ela tendo que cuidar de 9 filhos, chegou um dia que ela ficou doente e perdeu o seu emprego. E nós tivemos que ir para a rua. E na rua, dente por dente. Para matar o frio, é só o álcool. E aí, muito nova, eu tive que começar a beber. E beber bebidas fortes, né? E minha vida foi assim. Comecei aos poucos, quando eu pensei que não, eu já estava bebendo a ponto de perder o rumo da minha casa, né? Que logo após eu fui morar com meu esposo, aos 14 anos. Só que eu bebi a ponto de perder a memória. Dizem que é safadeza, mas não era. Eu perdia realmente a memória, eu perdia realmente o caminho da minha casa. E chegou um dia, eu fui violentada. E nisso que eu fui violentada, eu falei, eu vou dar um fim nisso, vou chegar em casa, vou matar os meus filhos e depois vou me matar. E nesse dia, chegou o meu irmão na minha casa com o pastor. E aquele pastor começou a contar a minha vida, falar o que vinha acontecendo comigo. E naquele dia ele me perguntou se eu queria ter um encontro com o Senhor, que só o Senhor poderia me ajudar. E eu falei, eu não quero, né? Porque eu não quero ser besta. Porque para mim, servir ao Senhor era ser besta, né? Era dar a direita e oferecer a esquerda. E ele falou para mim, se o Senhor pedisse a minha alma aquela noite, o que seria de mim? Né? E aí ele falou que ia fazer uma oração para mim, e quando ele terminasse a oração, né, eu ia estar decidida a servir ao Senhor.
E aí ele começou a fazer a oração e quando ele terminou, eu falei com ele que eu estava decidida a servir ao Senhor e mudar, né, de vida. E graças a Deus, a partir daquele dia, meu marido quis fazer até um teste, né, comprando a bebida e botando na minha frente para ver, porque eu não podia ver nem na televisão que eu via. E quando ele comprou e botou ali, eu não senti um pingo de vontade de beber. E quando ele acendeu o cigarro e começou a fumar, quando ele deu a última traga, eu falei, você pode me dar uma traga desse seu cigarro? Ele falou, que Jesus é esse que você aceitou? Eu falei, foi o Jesus dos crentes, se ele vive e reina, que nesse povo fala, eu nunca mais vou botar isso na minha boca. E já vai para quase 30 anos que eu, graças a Deus, não sinto vontade de beber e não sinto vontade de fumar, mas meu pai morreu por conta do álcool, né? Que ele morreu de cirrose. Olha só, Diego Avelar, a gente está diante aqui de duas histórias que trazem uma reflexão, né? Até mesmo diante de um consumo social, um consumo moderado, porque a gente trouxe dados no início aqui da entrevista que a gente tem 4 mortes, tá? Quatro pessoas são hospitalizadas por hora no Brasil. 21 brasileiros perdem a vida todos os dias por conta do álcool. E o Espírito Santo está acima da taxa da média nacional, né? Um dos estados. Por que isso? O que está por trás desse comportamento que, ao invés de trazer uma reflexão, o consumo só aumenta? Boa tarde a todos. Roberta, já é notório, e a gente tem estudos que dizem isso, em tempos de crises, a gente tem um aumento exacerbado do uso de drogas, né? E o álcool é aquela droga lícita, que você encontra até na padaria, você Fácil encontra acesso, álcool. né? Fácil acesso, cerveja, seja as bebidas destiladas ou as fermentadas, né? E aí fica mais comum o uso dessa droga. Essa droga entra na nossa casa com mais facilidade, uma vez que você não precisa de ir na biqueira lá para comprar. Você compra na padaria, você compra na esquina do bairro, você compra em diversos lugares. E aí, a questão do brasileiro é a questão da educação do uso, né? O exemplo está dentro de casa, né? O exemplo de casa, a convivência, como ele trouxe, as frustrações, como ela disse, emocionada. Então, a falta de acesso à educação, à saúde pública de qualidade, vai fazendo com que a gente faça um mau uso dessa liberdade, né? A gente está falando de uma droga lícita, então, vai fazendo com que nós façamos um mau uso dessa liberdade. E aí gerando esses números que você citou no início da entrevista, assim, que são, dão alerta para a gente, né? São dados preocupantes, são né? preocupantes. Ó, convido você de casa, são 2 horas e 31 minutos. Manda pra gente sua opinião, seu comentário, sua experiência de vida em relação a esse assunto, né? Que a gente sabe que o álcool realmente, ele afeta a família inteira. Tem gente dizendo aqui, ó, tem muitos comentários, espera aí que eu tô me achando aqui. Boa tarde, comecei a beber com 12 anos. Virei alcoólatra, perdi tudo. Bebia álcool de carro, perfume e acabei com a minha vida. Mas graças a Deus, o AA também, né, Alcoólicos Anônimos, salvou a minha vida. Estou limpo há 8 anos. Olha que interessante, é o 3º caso que a gente mostra hoje de pessoas que começaram na adolescência. Tem mais relatos. Boa tarde, sou a Débora de Guarapari, eu tenho um irmão alcoólatra, cresceu em um lar assim e hoje nem vive, vegeta. Já sofreu várias fraturas e foi internado várias vezes, fica 3 meses na clínica e sai. Minha mãe e nós da família, nós sofremos. Tem gente falando, olha, boa tarde, meu pai, depois da separação com a minha falecida mãe, caiu no mundo do álcool até morrer. Outro histórico também que chegou pra gente, hoje eu sou feliz porque tem 23 anos que eu me livrei do álcool com a ajuda de Deus e também dos Alcoólicos Anônimos. Roberta, meu esposo, bebe toda noite, domingos e feriados, bebe, dorme, fica ignorante. E sem o álcool é maravilhoso. Eu vou até parar aqui nesse comentário, porque primeiro, só para a gente não se perder, primeiro eu quero falar sobre essa questão da faixa etária. Porque começa novo, achando que está, né? Vou falar da maioria porque a história
da Eliana é um caso muito específico que a gente trouxe, mas a maioria a gente vê que entra nesse mundo por curiosidade, por influência, por achar maneiro, a turminha usa. Isso aumenta as chances da pessoa virar um alcoólatra? Quanto mais cedo faz essa experiência, Diego? Muito, né, Roberta? Muito. A estrutura, a gente é resultado do meio, né? A gente é... A nossa educação, a nossa estrutura familiar, a estrutura de amigos, faz o nosso resultado. Faz aquilo que nós somos. Então, se logo cedo a gente é introduzido num consumo ou naquele lance do experimentar sem orientação, ou do experimentar simplesmente, né? Aqueles pais que falam assim, bota na chupeta. Você está gerando para aquela criança um sabor, né? Você está gerando para aquela criança um gosto. Está apresentando algo que ela nem conhecia, né? Apresentando algo, é a mesma coisa que apresentar bala, né? A gente vê que tem pais que estão fazendo escolhas ótimas aí, que a criança não usa bala, não usa chiclete, e aí vai fazendo a sua escolha. Agora, se você apresenta quanto mais antes, mais possibilidade desse indivíduo se tornar um alcoólatra, né? Alcoolista, na verdade, que hoje o termo é esse. A gente fala alcoolista, é o transtorno pelo uso de álcool, né? Então, a chance é muito maior para essa estrutura familiar, para essa criança. Eliana, hoje, você fazendo uma reflexão de toda a sua vida, já que você trouxe essa informação que o seu pai era um alcoólatra, você vê alguma ligação com o seu consumo também precoce? Fala com... De repente possa ser, né? O convívio ali, né? Não sei. Meu pai chegava muito agressor, batia na minha mãe, mordia minha mãe, jogava a gente pela janela, né? Ele chegava muito violento e eu não sei o porquê me levou a isso, não sei se foi as ruas, né? Olha as memórias que a Eliana trouxe do pai dela, dessa relação com o álcool. Sabe por que a gente chegou até esse ponto? Porque a gente vai ver agora que o álcool ele afeta todas as famílias, as classes sociais, pessoas que nem você, nem eu, nem o pessoal de casa imagina. Nessa semana, a Júlia Costa, a filha do ex-diretor Marcos Paulo, que morreu há 13 anos, escuta só, gente, ela admitiu em uma entrevista com o cantor Nando Reis que o pai também era alcoólatra. Escuta só. Quase perdi tudo, quase perdi minha carreira, eles se afastaram de mim. Só para deixar claro, alcoolismo é uma doença, dependência química é uma doença. Não é uma coisa de força de vontade, não é de caráter, não é de vagabundagem, nada disso. E ao mesmo tempo isso não atenua nada a dor e todos os problemas graves. A Sofia é a pessoa que nunca me deixou desgarrar, que sempre falou na real. Você vai se tratar, você tá mal. Você não tá legal, eu não vou ficar com você assim. Eu acho que eu teria muito esse seu lugar, sabe, Sofia? De, brigar e, olhar na cara dele e falar, cara, vai se tratar e vai, não, me para, e olha eu aqui. Porque eu passei por esse processo com ele já morto, já falecido. Tanto pro alcoólatra, né, quanto pra sua família, que sofrem demasia. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu, então quando eu vivia isso eu era mais nova ainda, não entendia. Só entendi um pouco a alteração, sabe, dele, comportamental. Tá vendo aí, né, gente, o quanto que isso fica registrado na memória. O Antônio tá aqui com a gente, ele também é pai, né? E de que maneira o seu filho enxergou, acompanhou essa fase na sua vida, Antônio? Roberto, é assim, quando eu bebia, ele detestava a bebida, detestava que eu bebia. Então, depois que eu parei de beber, ele começou a beber. Aí eu falei com ele, filho, para de beber. Ele falou, você não bebia? Por que que eu não posso beber? Então, o filho se espelha na gente, se espelha no pai. Tudo que o pai faz, ele faz. Tanto o filho quanto a filha. Então, eu falei, bom, então agora que eu sou um missionário da palavra do Senhor, que o Senhor que me tirou esse desejo, não foi remédio, eu não tomei remédio, mas tenho os remédios para tomar, tudo certinho. Hoje eu faço parte de uma clínica de 44 internados, que eu vou lá, oro todo domingo, que a gente faz um culto dominical, e já 14
já saíram, aceitaram o Senhor Jesus como seu legítimo Salvador e está lá na igreja com a gente. Mas tem que levar a vida espiritual, como a irmã aqui falou, também. Tomar os remédios, mas acreditar que tem um Deus vivo, um Deus maravilhoso, que ele vai conseguir sair sim. Agora, ir no psicólogo, né, doutor, para se tratar, mas realmente a bebida é a miséria do ser humano. O que eu posso falar mais, Roberta? Meu filho se espelhou em mim depois que eu parei de beber, que eu fui para a igreja, me tornei um missionário e ele hoje, ele também está na igreja. A minha família toda serve ao Senhor. Olha como é que vira o exemplo realmente, né? O espelho. Tem gente aqui, interessante tocar no ponto de como a pessoa pode sair dessa vida, porque tem perguntas, como procurar ajuda? É para o meu irmão, que sempre tem recaídas. Quando ele está na abstinência, ele bebe até acetona. Olha o relato que chegou para a gente. E aí tem aquele relato anterior do marido que bebe todos os dias e fuma quase 2 cartelas de cigarro por dia. Ele tem 43 anos, não sei mais o que fazer, eu converso. Eu queria muito que ele parasse, né? Mas ele não consegue. Outro relato, eu perdi um irmão e um sobrinho por causa da bebida. Eu sou músico há 45 anos e nunca deixei me envolver com a bebida ou com drogas. Eu estou dentro desse ambiente. Agora, isso é uma escolha. Outro comentário. Boa tarde, Roberta. A minha finada avó era alcoólatra, já chegou até beber álcool misturado com água e ela faleceu de câncer. Como é que chega a esse ponto, Diego? Roberta, a gente precisa dizer aqui que o álcool é uma substância que ela age de 2 maneiras, né? Primeiro pela excitação e depois pelo processo depressor, né? Primeiro ela vai excitar o indivíduo, ela vai tornar ele mais sociável, né? Daí a expressão eu bebo socialmente. Porque, porventura, aquela pessoa não é muito para fora, não conversa, não chega e não é expansiva. Assim que bebe, aquela pessoa se torna mais comunicativa. Então, o álcool, ele te excita, né? Ele te coloca para cima. O efeito colateral posterior é o processo depressivo. E aí a gente fala de um ciclo, Roberta, um ciclo que... No momento depressivo, aquela pessoa que estava muito feliz ontem fala, o que eu preciso hoje? De álcool. Vou tomar mais um pouquinho para rebater o de ontem, né? É o jargão das pessoas que consomem álcool. E aí vira um ciclo interminável. Outra questão que a gente sempre vê nas rodas de conversa é que, não, eu sou muito resistente. A diferença entre o resistente e o não resistente é que o resistente tem possibilidade de se tornar um alcoolista. Forte isso porque também. ele vai manter o ciclo, porque ele consegue, o organismo dele consegue fazer uma digestão boa do álcool, um consumo bom do álcool. Mas aí ele entra no ciclo de dependência. Essa pessoa que participou dizendo que vive nesse meio dos músicos, do consumo nesse ambiente, e trouxe, né, como escolha, é de fato, ali no início do processo a gente fala de escolha. Sim. Mas quando esse indivíduo entrou nesse ciclo viciado do uso do álcool, a gente não está falando mais de escolha, a gente está falando de uma doença e aí a gente está falando de saúde. E você perguntou como que procura esse tratamento. É muito importante um processo integrado, sabe? Entre o médico, uma equipe de psicólogos, atividade física. Então, primeiro de tudo, se você não está sabendo dar os passos, procura o psicólogo. Vai iniciar esse processo, saber aonde nasceu, onde começou o uso desse álcool, qual o espaço que estava vazio, que o consumo de álcool entrou para preencher, para tampar aquele espaço. E aí a gente entra no processo psicoterapêutico. A partir daí a gente tem as ajudas que são o AA, né? Tem o médico com medicamento, atividade física imprescindível para aquele que está buscando uma reestruturação. E aí seguir num processo. Muito importante dizer que quem é alcoolista não deixa de ser alcoolista. Ele é um alcoolista em recuperação. Sempre será, porque se tornou uma condição biológica. O cérebro, ele acostumou no processo. Então, ele sempre vai buscar
a compensação pelo álcool. Um pouquinho que você beber, naquele momento, começou tudo de novo e a gente perde todo um processo. Eliana, como é que é lutar contra o álcool todos os dias? Se agarrando em Jesus, né? Se agarrando em Cristo, porque assim como o irmão falou que ele é um missionário, eu também procuro dar testemunho, né, desse Deus que opera maravilhas, que liberta. E eu faço um trabalho na rua, nas cracolândias, nas bocas de fumo, faço nas casas de recuperação. E isso te fortalece, né? Isso me fortalece, porque eu, em vez de estar levando, eu estou recebendo força para continuar, porque o buraco que eu saí, eu não quero voltar. E eu vendo ele lá naquela situação, eu falei, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero. Então, eu vou lá testemunhar de um Deus que fez na minha vida, mas encontrando força para continuar lutando contra esse vício maldito, né? Que é um maldito. Eliana, obrigada pela sua presença aqui. Leva um Eu que abraço nosso para a agradeço. família, para os filhos. Obrigada também, Antônio, mais Obrigado, uma vez pela Roberto. sua participação. E Diego Avelar, nosso psicólogo parceiro aqui do Fala Espírito Santo. Tenham Obrigado, todos um Roberto. bom final de semana, Pra tá nós. bom?